Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Sempre procuramos trazer para a comunidade messiânica assuntos que sejam pertinentes e tragam edificação. E estamos agora concluindo um assunto que tem como título Gálatas, uma carta incompreendida. Então, nós vamos dar sequência para o estudo do capítulo 6, e assim concluindo a carta aos Gálatas. No capítulo 5, nós vimos que Shaul mostra o quanto o legalismo é inadequado para quem quer andar no Espírito. Vamos ver a continuidade dos seus ensinos. Vejamos então Gálatas capítulo 6, e os versos 1 e 2. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a Torá do Messias. Percebe-se então que não foram todos os Gálatas atingidos, então, pela distorção legalista, pois Shaul conta com a ação messiânica dos fiéis espirituais. Os que se preservaram em comunhão com Yeshua deveriam agora agir como verdadeiros irmãos e alertar os que foram fracos e caíram. Deveriam ser pacientes, entendendo que a fraqueza humana é exatamente isso, fraqueza dos humanos. Pois todos nós podemos ser iludidos por muitas coisas. Então, a mansidão para restaurar os que pecaram era uma condição primordial. Em outras palavras, deveriam ser espirituais no trato com a comunidade. Ao mesmo tempo, deveriam tomar cuidado para que os argumentos dos que caíram não acabassem convencendo-os de que eles estavam certos e não os espirituais, pois que seria uma tentação para derrubar a todos. O propósito principal era para não desprezarem os outros, deixando que um sentimento de repulsa impedisse que os mais fracos se reconciliassem. Assim, o prejuízo seria bem maior e não estariam vivendo de acordo com os ensinos de Yeshua. Uma das coisas ruins em qualquer comunidade é a existência de pessoas arrogantes que se impõem sobre os outros. Vejamos o verso 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Uma característica dos legalistas é acharem que estão acima dos outros por acharem que cumprem todas as regras e geralmente denigrem quem não concorda com eles. Lamentavelmente, muitos só assumirão o seu erro quando forem confrontados no juízo final. Quando que orgulho é aceitável? Quando não nos leva a diminuir os outros. Vamos ver os versos 4 e 5. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Antes de pensar em julgar os outros, avalie corretamente as suas próprias ações diante do Eterno. Se você achar algo errado em você, procure tratar do assunto na sua própria vida. E quando achar alguma coisa boa, sinta-se orgulhoso com você mesmo. Não precisa compartilhar isso com mais ninguém. Alegre-se diante do Eterno. Porque se alguém diminuir o seu irmão por desprezá-lo ao ver que ele não está nos seus padrões,
então o seu orgulho se tornará em pecado e não será compensado pelo bem que foi feito. Cada um transporta a sua própria carga. Se está cansado e para de carregar para tomar fôlego, se tem que arrastar o problema, se consegue carregar a carga nos braços ou nos ombros, isso é uma vitória sua. Não se vanglorie diante dos outros, mas, eventualmente, pode compartilhar como uma vitória do Eterno e dar ações de graças junto com os outros em alegria. Todos nós temos instrutores que nos levam a conhecer a Torá e o Eterno. Então, as pessoas que nos levaram, nos encaminharam. Através dele nós conhecemos a Torá e conhecemos também o Eterno. Então, com isso, nós também conhecemos as palavras de Yeshua, porque alguém se interessou em falar conosco. Então, quando isso ocorre, vamos ver o que diz em Gálatas 6, verso 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Assim, sempre que obtiver uma vitória, adquirir um novo entendimento ou uma boa experiência, compartilhe com seu instrutor. Ele vai se alegrar junto com você. O que Shaul diz, agora parece até óbvio, mas tem pessoas que parecem que não acreditam. Vamos ver o que está nos versos 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As palavras de Paulo até se tornaram um dito popular, no dito que se até chamaram de lei da semeadura, defendida até por religiões não bíblicas, mas normalmente não alcançam a verdadeira profundidade do texto original. É um equívoco dizer que é só semear o bem que receberá o bem e semear o mal que receberá o mal. É muito mais profundo do que isto. O primeiro ponto a analisar é sobre o relacionamento com o Criador. O Eterno é soberano, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é divino, é fogo consumidor. Poderíamos ocupar um bom tempo descrevendo as qualidades daquele que nos deu a existência, mas basta saber que ele é digno de todo o nosso respeito e admiração, e jamais poderia passar na cabeça de alguém zombar do divino. Mas isso acontece de várias formas. Só o Eterno conhece o que se passa na mente de uma pessoa. Ele conhece os pensamentos, as intenções, os sentimentos e tudo o que se passa na vida de cada pessoa que existe ou existiu na face da terra. E sabe como agir com extrema sabedoria na vida de cada um. O texto relata que o ser humano semear nesse relacionamento entre Deus e o homem irá receber de retorno. Se semear amor e respeito, receberá amor e provisão, seja no sentido espiritual ou seja no sentido material. Aquele que semeia para a sua carne tem excesso de autoconfiança e autossuficiência, arrogância e desprezo ao Eterno. Esse colherá os resultados da carne: decepção, frustração por não conseguir ser o que imaginava ser, decepção quando os amigos e pessoas de confiança falham, enfraquecimento por deterioração do corpo, doenças incapacitantes, e pode ter um sentimento de incapacidade atormentadora.
Já o semear para o espírito é dar uma atenção especial à vida espiritual e agir para uma adequada aproximação com o Criador. É estar aberto para o Eterno falar ao seu coração e ser humilde em aceitar as nossas limitações, em conhecer a revelação divina sobre a nossa vida. Nós somos muito limitados nisto. Se o Eterno não se revela a nós e não nos ensina, não vamos saber nada sobre aquilo que faz parte da natureza do nosso Deus. Muitos querem que a divindade se adeque ao seu próprio entendimento da vida espiritual, mas isso não acontece. Então, quem semeia para o Espírito, do Espírito receberá a atuação divina para termos vida eterna, shalom, esperança, comunhão com o Eterno e certeza de redenção das nossas transgressões. Não receberá nada disso quem fica só com a carne. Fazer o bem não é um favor que nós fazemos ao Eterno, é uma obrigação nossa. Olha o que diz os versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem deve ser o cotidiano de quem ama o Eterno. Não temos crédito por sermos bons, mas quando falhamos na bondade, ficamos em dívida. Por isso que ninguém deve achar que o Eterno nos deve alguma coisa por termos obedecido algum mandamento. Isso é obrigação. Mas devemos ser gratos porque Ele nos perdoa por termos falhado e através de Yeshua a nossa dívida foi paga. Shaul deixa claro que o bem deve ser feito para qualquer pessoa, mas a prioridade absoluta é para os da família da fé. Primeiro suprimos os irmãos que são filhos de Deus, depois os demais, sem restrições. Este verso agora diz bastante coisa sobre Shaul. Verso 11 diz assim: Veja com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Muitos interpretam que o problema de saúde de Paulo era a visão. E isso é bem provável. Por isso, escrevendo com letras grandes. E é óbvio que isso estava só no texto original, que foi escrito no primeiro século. Todas as outras cópias já não tinham essa característica. Escrevendo de próprio punho indica que, talvez pela sua própria dificuldade de ver, ele fazia uso de um amanuense ou um escrevente para redigir as suas cartas. Voltando aos perturbadores dos Gálatas, verso 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente tentam obrigá-los a se circuncidarem. Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa do madeiro do Messias. Os judaizantes, que criaram o problema com a comunidade, exigindo que os homens fossem circuncidados, eram adeptos do politicamente correto, para não serem acusados de afastamento da Torá ou coisas semelhantes. Mas estavam apenas pensando em si mesmos, para não serem acusados pelo fato de serem messiânicos, e assim não serem incomodados pelos da circuncisão e serem aceitos na comunidade tradicional. Um grande erro, pois agradar aos homens desagrada ao Eterno. Ainda hoje tem muita gente querendo ser aceito pela comunidade judaica, como se fosse um deles.
Isso nunca vai acontecer. Eis a realidade. Verso 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a Torá. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Muitos se impressionam com a aparência ortodoxa de algumas pessoas, mas não fazem ideia de como esses estão afastados do cumprimento da Torá. Usam um monte de frases de efeito em hebraico, deixam crescer os peiote nas laterais da cabeça, ostentam barbas abundantes, chapéus pretos com roupas do século XIX e querem que se pense que são santos e exigem que os outros sejam como eles para demonstrarem autoridade. Mas, tal como os da Galácia, eles estão em falta diante da Torá. Shaul se esforçava para manter um excelente grau de humildade. Ele teria motivos para se exaltar por tantas pessoas que foram influenciadas por ele. Mas ele reconhecia que nada do que vivenciou como apóstolo foi mérito seu. Verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser no madeiro do nosso Senhor Yeshua Messias, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Mas ele podia sim se orgulhar consigo mesmo por ter crido em Yeshua e recebido os méritos do sacrifício messiânico. Esse orgulho eleva o nível de gratidão, adoração e louvor devidos ao Eterno. É algo pessoal, que não há como explicar para outras pessoas. Cada um deve ter o seu próprio momento de se gloriar por ter recebido Yeshua em sua vida. Pois assim sabemos que deixamos este mundo e somos recebidos como cidadãos do reino do Eterno. A conclusão final do Shaliach Shaul, o apóstolo Paulo. Verso 15, diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Para fins espirituais, a circuncisão não vale nada, sendo que já explicamos para que ela serve em outro estudo. Mais do que qualquer tradição, aliança com Israel ou coisas que possamos fazer neste mundo, ser uma nova criação é o grande diferencial entre ser uma criatura do Eterno e ser um filho do Eterno. Até na despedida, Shaul faz distinção entre os que são fiéis e os que não são. Verso 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. A paz e a misericórdia são exclusivas, não são destinadas a todos. Shaul trata aqui sobre o que significa pertencer ao Israel de Deus. Sim, enquanto muitos estão se esforçando para pertencer ao Israel da terra, devemos todos nos alegrar que, através de Yeshua, fazemos parte de um povo seleto, onde a etnia é irrelevante. Shaul não estava mais disposto a disputar preferências. A sua autoridade era diferente da dos perturbadores, conforme está no verso 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Yeshua. O apóstolo tinha cicatrizes e experiências que nenhum dos legalistas tinham. A comunhão que ele tinha com o Eterno era o documento da sua autoridade. E, sem dúvida, os Gálatas sabiam disso.
uma despedida significativa. Verso 18. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Yeshua, o Messias, seja com o espírito de vocês. Amém. Assim, Shaul define o alvo da sua carta, o espírito dos irmãos. Então, o objetivo era tanto dos irmãos da Galácia, como de hoje, o mesmo, você, na sua casa, nossas vidas, que seja isso útil para todos nós. Esta é a sexta e a última parte do estudo sobre a carta aos Gálatas. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.